que teve a professora Elza, que estava incomodada com tanta coisa negativa falando sobre constelações. E aí surgiu essa ideia maravilhosa que está reverberando, a gente está cada vez crescendo mais, e a gente está nessa websérie, vou chamar de websérie, do livro Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética, que é a minha Barça, a Barça que está aqui do meu lado para a gente aprender tudo sobre constelação, e eu estou falando e repito que esse livro é fundamental para quem oferece formação, para quem quer aprender sobre constelação e para quem quer ter as informações de uma maneira correta. E como todas as semanas, eu costumo seguir aqui a ordem alfabética, tá? Para não ficar seguindo ordem primeiro, segundo, que eu acabo me perdendo. E para eu não ter que ler currículo também, vocês se apresentem. Pela ordem, a Feu é com P, a Solange é com S. Então começamos com a Aline com H. Aline, seja muito bem-vinda. Quem é Aline? Como a Aline veio parar nesse mundo das constelações familiares? Abre o som. O microfone está desligado, querida. Agora, pronto. Agora vai. Bom, foi um tempo para eu respirar, para começar a falar. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Inácio, pela oportunidade para a gente falar disso. Não só por essa oportunidade, né? Várias, porque eu estou, desde que eu conheci as constelações e comecei após na Inovari Hellinger, eu conheço o Inácio, então sou muito grata, porque esse caminho foi e continua sendo muito importante e transformador na minha vida. Então, bom, eu sou a Aline, sou filha, sou esposa, sou mãe, e uma misturinha de diversos países, diversas origens, e acho que isso é uma coisa bem bonita da gente ser brasileira, e acho que isso também me movimentou a estar aqui envolvida com as constelações, né? Então, na área profissional, eu me formei em Direito, advoguei por 20 anos, e depois de um tempo queria que algo que fizesse mais sentido e fui estudar mediação de conflitos, e aí na pós-graduação em Direito Sistêmico e meios adequados de solução de conflitos lá na Hellinger, na Inovari, eu conheci também a justiça restaurativa, os círculos. Então, fui cada vez mais me apaixonando por isso, né? Então, foi em 2019 que eu conheci a constelação familiar. Eu fui, por indicação médica, olhar para alguma questão minha e as coisas foram aparecendo assim. Aonde eu ia, me falavam: você vai estudar mediação? Você já soube como é que isso funciona com a constelação familiar? E eu tinha acabado de fazer uma constelação, então aquilo me despertou e aí eu não parei mais. Entrei nisso e comecei a estudar e fiz uma formação em constelação, paralelamente fiz a pós-graduação. Então, no dia que eu ouvi o Sami falando na primeira aula, falei: eu não sou o único ET do direito, né? E as coisas começaram a fazer sentido, assim, um outro sentido. Claro que meus 20 anos de advocacia também fizeram sentido para quem eu era, para aquele momento que eu vivia e, enfim, para tudo que eu aprendi, né? Hoje na mediação, tudo aquilo que eu aprendi no direito, tudo aquilo que eu construí, que eu vivi, eu aplico. Claro, né? Tá, eu sou isso tudo. Mas a mediação é encantadora, e aí com a visão sistêmica, que não se trata da gente aplicar a constelação em todas as situações, muito pelo contrário, eu nem aplico, mas a postura, a visão, a filosofia nos leva, né, a compreender e ter um outro olhar para o que está oculto, para a gente conseguir ajudar do nosso lugar. Então, foi assim que eu cheguei, em 2019.
sou júnior quase nessa turma aqui do que escreveu o livro. Então, para mim é uma honra, uma alegria, foi uma surpresa, talvez, mas as coisas foram acontecendo e aqui estamos. Olha, você é júnior, mas todo mundo fala de você. Então, vamos conversar sobre isso. Feulane, quem é você? Sou eu. A Aline, ela é tão júnior que ela só coordenou a equipe de ética, tá? Não é Imagina, júnior a pé, imagina. é muito júnior. Bom, as pessoas me conhecem por Feu, então fiquem à vontade para me chamar assim, é assim que eu gosto também de ser chamada. Eu sou filha de Paulo e Elaine, o meu nome, Inácio, ele já é constelado. Eu odiava meu nome, até conhecer as constelações, porque escreve com PH, porque são as iniciais dos meus pais. E aí o eu é para me dar um ego, uma identidade no nome. E o Line é o sufixo, né, do nome da minha mãe, que é Elaine. Meu pai chama Paulo. Então, quando eu descobri essa sequência que meu pai construiu essa sopa de letrinha para dar o meu nome, que é a minha identidade, né? Eu falei, gosto. Eu sofri muito bullying. Então, eu gosto desse nome. Então, essa sou eu, né? Eu sou meu fruto do pai, da mãe e eu. Bom, eu cheguei nas constelações por curiosidade. Falava muito em grupo de constelação aqui em Brasília, um boom em 2012, e eu em todos, mas constelar, nananina, não. Eu via o negócio, gente, eu sou muito cética, eu não acredito nisso. Eu representava em todos, ou seja, eu tinha tanta coisa para trabalhar em mim que o pessoal me escolhia. Não é porque eu era protagonista da constelação, caricata e cênica, isso, né, coisa da minha juventude, que eu sempre gostava de participar do teatro, mas é porque eu precisava me trabalhar. E eu levei muito tempo para entender isso. E um dia eu disse sim para uma colega que estava numa formação, a Carol Zanoni, um beijo, Carol, foi a primeira pessoa que me constelou. E aí eu olhei para o meu pai e para minha mãe diferente. Falei, nossa, coisa. E por que que eu aceitei ser constelada? Porque eu estava vivendo o luto. Meu pai tinha falecido. Então, eu cheguei nas constelações, acho que para me preparar para esse luto. Hoje eu penso isso. Antes eu achava que era só curiosidade, eu gosto de inovação, aquariana, sabe? Quero inovar, tô à frente do meu tempo, vamos ver o que que é isso, é místico, o que é isso, né? Eu queria descobrir na prática, na empiria mesmo. Então foi assim que eu cheguei nas constelações e depois eu falo sobre a trajetória toda e até chegar no livro, mas é isso. Eu participei de várias escolas, né? Eu fiz uma especialização pela ESCS, fiz muitos cursos livres, até com o Sam Storch, com o GDAS, com a Justiça Restaurativa Sistêmica da Sarubi, com as práticas sistêmicas da Bianca Pisato. Então, eu bebi de muitas fontes, né? E sempre que o Bert, e principalmente a Sophie, vieram a Brasília, eu estive, né, nesses encontros e também participei do primeiro Congresso Internacional de Direito Sistêmico. Então, assim, eu sempre busquei esse estudo, estar em contato com a fonte, com os professores da Hellinger Schul também, adoro, na verdade, né, participar desses encontros. Bacana, Feu. Solange Bertão, quem é você? Então, eu sou filha, sou mãe, sou mulher, sou profissional da psicologia, sou avó, 10 meses, o netinho, e é uma delícia, a vida que segue, maravilhoso. Então, eu sou psicóloga e, e no meu trabalho de psicóloga, eu teve há 20 anos trabalhando com psicologia, no atendimento de adultos, em consultório, e aí eu me dei conta que, em relação a relacionamento familiar, eu sentia que faltava alguma coisa para o meu paciente prosperar, para o meu paciente seguir em frente. Ele era sempre a mesma questão, pai, mãe. Aí eu era terapeuta corporal, trabalhava, melhorava, daqui a pouco voltava para aquela questão. Eu falei, mas não é possível. Deve ter alguma
técnica, algum recurso que me ajude. Eu sempre fui muito inquieta e eu acho que a pessoa tem que aproveitar a vida assim ficar naquela coisa de só autoconhecimento e sem eu queria uma coisa mais dinâmica. E aí, tanto é que a bioenergética, nós fazemos trabalho corporal para a expressão dos traumas e pelo corpo. Então, eu sempre fui atrás de uma coisa mais dinâmica. E eu não estava satisfeita. Eu falei, não é possível. Aí, conversando com um amigo, na época ele tinha 50 anos e eu estava, é psicólogo também, eu estava conversando com ele e disse, olha, deve ter alguma técnica familiar, eu acho que eu vou fazer uma outra formação que me ajude a ajudar meu paciente nesse quesito de relacionamento com pai e mãe. E aí ele falou, olha, se você quiser ir assistir, tem uma tal de constelação familiar que eu me inscrevi. Isso é tipo anos 2000, porque a minha formação foi. Eu terminei em 2004, 2001, antes do ano 2000, mas enfim, lá atrás. Aí eu falei, eu vou assistir. Eu queria muito um outro recurso que me ajudasse no consultório, né? Gente, hoje eu entendo, a primeira vez você nunca esquece. Nunca, de nada, né? Cheguei atrasada, perdi a explicação, sentei ali e o pessoal estava ali acontecendo uma constelação e eu comecei a assistir aquilo. Fê, eu entendo quando você fala cética. Aí eu olhava aquilo e falei, que é isso? Será que eu vou ter que contratar atores para fazer esse trabalho no meu consultório? Eu falei, meu Deus, e agora? E fiquei assistindo, achando. Aí a pessoa que estava conduzindo o trabalho, que era o Renato Bertatti. Gente, um parênteses, eu adoro o Renato. Ele é uma coisa assim, ele didático. Eu aprendi demais. Foi meu primeiro professor, meu primeiro constelador, enfim. Aí o Renato me chama. Eu nunca tinha visto aquela pessoa. Eu falei, puta, eu vou estragar o trabalho dele. Eu não sei representar. Aí ele me colocou lá diante uma pessoa. Estou te falando, a gente não esquece a primeira vez. Diante uma pessoa ali, eu falei, eu senti um amor por aquele desconhecido, que eu falei, o que é isso? Aí eu senti meu rosto queimar, e aí ele foi dando consignas. Daquele amor eu fui ficando com raiva, daquela raiva eu comecei a chorar, daqui a pouco passou tudo, eu falei, o que aconteceu comigo? Mas tá bom. Aí continuou. Daqui a pouco, o meu amigo que me convidou foi constelar. E o Renato, ele é fantástico, né? Deu na constelação que o pai dele não era pai dele. Deu lá, pensa, anos 2000. Não era pai dele. E o Renato, com toda a ética dele, todo o cuidado, olha, tem alguma coisa aqui, a gente não vou ter que interromper, porque ele mudou, enfim, deu que tinha alguma coisa errada, um segredo. Meu amigo ficou muito mal. E eu falei: que isso? Você vai ligar para essa coisa? É bobagem, que constelação. Eu não, mesmo depois de tudo que eu tinha sentido, pensa, imagina, que isso? Bobagem. Bom, ele saiu de lá inquieto. Os pais dele moravam no interior. Ele esperou um pouco, se acalmou, pegou os pais e foi fazer DNA. E aí, óbvio, que deu no DNA que o pai dele não era pai dele. 50 anos ele tinha. E a questão é que ele não se encaixava. Eu até escrevi um livro falando dessa história que eu estou contando para vocês e resumindo muito, de um jeito muito singelo, para que as pessoas entendessem o que é constelação. Por isso que eu pus lógica. A constelação, para mim, é uma lógica. É quase que matemática. Assim. De onde vem a sua vida e a que preço?
Então, aí, quando ele chegou no meu consultório e falou, Solange, olha o DNA. Eu falei, o quê? Aí eu falei, por isso a importância da ciência para pessoas céticas ou para as pessoas que não têm essa noção. E eu vou dizer uma coisa, Aline, você disse que a vida te conduziu, né? Eu também. A gente não escolhe profissão, é a profissão que te escolhe. Eu jamais seria uma consteladora, jamais, do jeito que eu era, assim, era. Me prova. Então, eu tive a comprovação científica do trabalho de constelação. Naquele dia que o meu amigo me trouxe aquele DNA, eu disse: eu vou aprender esse trabalho na raiz. E há 20 anos eu estudo constelação, há 20 anos eu faço constelação presencial, online, individual, em grupo, híbrido, enfim. Eu acredito demais no campo. Olha só, nós estaríamos juntos há algumas semanas atrás. Não era para nós estarmos. Depois eu vou falar do que eu escrevi, né? Mas tem tudo a ver com a ética, o meu capítulo. Falei, gente, nós tínhamos que estar juntas. Então foi muito interessante do jeito tudo. Então nós temos que confiar no campo, né? Porque ele vai conduzindo. Enfim, então foi assim que cheguei no trabalho de constelação. O básico do básico, né? Só para deixar a gente assim, né? Mas já que você contou essa história aí, eu vou resumir a minha. Mas é uma história também assim. O Sami me achou do nada para acertar a contabilidade de um workshop. Ele nem imaginava que eu tinha uma faculdade. Ele nem imaginava nada. E aí ele conversando comigo, questão de uma hora, a gente conversando, batendo papo, deu uma sincronia, deu liga, né, como se fala. Alguém uniu a gente. Eu sei que me deu uns 5 minutos nele e falei, Inácio, você consegue falar com uma pessoa agora? Consigo. Ele ligou para uma tal de Sophie, pegou o telefone, ligou para uma tal de Sophie, falou, Sophie, achei a faculdade. Aí que raio que é isso que está acontecendo? Moral da história, 15 dias depois eu estava em Madrid, constelado por Sophie, por Angélica, por Úrsula, por toda a família Kudek, e a Sophie, ela me chamou lá na hora e eu fui ao encontro dela. Eu senti o cheiro da minha mãe, eu senti que eu estava abraçando a minha mãe, e a minha mãe tinha falecido faz pouco tempo. E aí ela olhou para todo mundo e olhou para o Sam e falou: Este sim, este sim. E aí nasceu tudo isso, tudo isso. Isso. Você É não surreal. isso. Você não foi. A profissão é isso. É impressionante como Eu não, é é, conduzido. Solange, eu não sou tão cético quanto você, porque eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. Mas vamos lá, vamos falar do livro agora, senão a gente vai ficar batendo papo aqui. Aí é o seguinte, eu vou pegar algumas situações que ocorreram nesses últimos encontros, mas uma das coisas que mais realmente me deixou motivado a participar, inclusive, desse projeto, foi a união de forças, porque aqui são várias pessoas diferentes, várias escolas diferentes, vários projetos diferentes, vários ideais diferentes para uma coisa comum. E quando a Elza falou para mim, vamos fazer um podcast positivo, a gente tem que agradecer as pessoas que fizeram essa bagunça toda, que uniram todos nós. A gente agora está juntos num livro, está juntos num projeto, está juntos num mapa de evidências, está junto. E é isso que eu sempre falo, sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Então,
Vamos lá, vou começar pela Aline. Eu acho, Aline, todo mundo falou que você foi um anjo na vida delas, que você coordenou parte do projeto. E eu preciso, em nome de todos nós, agradecer a Dani e a Flávia que fizeram essa coordenação geral, e elas foram fantásticas, fabulosas. A Dani, eu tenho contato com ela diário quase. Mas como é que chegou o convite em você, ou você já estava desde o primeiro momento? Bom, vamos lá. Hoje eu estava até tentando recapitular como foi que as coisas foram acontecendo, né? Então, eu estava, naquela época, em 2022, acho que foi no começo de 2022, começaram aquelas críticas é, em relação à constelação, e aí eu estava nos grupos, como é que a gente reúne informações, né? Então, era aquela época que a gente tinha pensado em fazer um manual. Primeiro tinha o grupo de pesquisa, aí eu falei, bom, eu posso ajudar no grupo de pesquisa, não sei como faz, mas me digam como que eu vou. Então, para a gente buscar, era um grupo que era coordenado pela Flávia, para a gente buscar as questões relacionadas ao direito, que era onde eu estava, né, onde eu segui a vida e é o que eu acredito, porque eu acredito que realmente a postura e a visão sistêmica é o futuro da justiça, né? Assim, ajudar a pessoa a realmente compreender onde está a origem do conflito dela. Isso é uma beleza, né? Algo que o Sami faz com maestria. Eu também trabalho com o Sami, apoio ele e o Yuri nos cursos do Sami. Então, eu tenho assim a honra, a alegria, e não sei nem, eu não consigo colocar em palavras o quanto é incrível mesmo isso ter acontecido, porque eu aprendo diariamente. Seja olhando um vídeo, seja pensando ouvindo o Sam, então, bom, mas voltando, né? Vamos voltar aqui para o foco. Então, eu estava lá, falei, ó, eu quero ajudar no que for relacionado ao direito, com essas pesquisas e tal. Talvez eu também consiga ajudar no grupo de ética. E a gente estava aí, tinha bastante gente, tanto no grupo de pesquisa para o manual, quanto no grupo de ética. E as pessoas foram saindo, as coisas foram, o tempo foi maior do que a gente imaginava, e em determinado momento, então quem sabe agora dá para publicar isso, mas lá no comecinho não era nada disso, vamos acompanhar as pesquisas. E aí, no grupo de ética, a gente não estava conseguindo engrenar, o que, que a gente faz, o que, que faz, e nem, não ia. E daí eu ficava refletindo sobre aquilo, e um dia eu mandei mensagem, eu já não me lembro para quem primeiro, se para Flávia ou para Dani, e falei: olha, eu estou com uma ideia aqui, talvez eu possa ajudar, porque assim, não me sinto à vontade de falar de ética. Tem tanta gente boa trabalhando com a mão na massa, praticando isso há tantos anos. Acho que a gente podia falar com essas pessoas que reconhecidamente aplicam a constelação e ouvir o que é deles, como é a prática da ética. Porque nem o Bert especificamente falou isso aqui é ético, isso não é, isso é, isso não é. Então, quem sou eu, né? Quem somos nós? E aí, então vamos falar das ordens da ajuda, porque ali está o manual da ética do Bert, mas tem uma questão filosófica por trás daquilo. Então, foi assim que eu estava nesses dois projetos. E aí, no projeto de pesquisa, a Adriana, que já tem um livro, ela fez um trabalho de mestrado e tem lá no capítulo de pesquisa esse trabalho dela. Ela ouviu pessoas que tiveram as situações delas submetidas à constelação num dos Sejusques, num dos fóruns aqui de São Paulo, e um trabalho lindíssimo. E ela, 2 anos depois, se não me engano, foi que fez as entrevistas. Então, assim, teve um tempo de digestão daquilo, e as pessoas falaram, assim, os números são muito bonitos, como os números da maioria das situações de aplicação da constelação nos conflitos são levados ao judiciário, né? Uma coisa encantadora. Mas aí a Adri já faria isso lá na pesquisa, eu não estava conseguindo me dedicar a tudo,
Então, quando eu falei com a Dani e com a Flávia, eu falei, eu tenho essa ideia. Elas falaram, ótimo, maravilha. Então, você não quer ficar nesse grupo e não quer coordenar o grupo? Daí eu pensei, meu Jesus, como assim, né? Então, essas coisas que vão acontecendo. E foi assim que eu caí lá no grupo. Falei, bom, tá bom. E aí fui fazendo do meu jeitinho. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa e conversando com as meninas. Então, eu aprendi muito. Porque eu entendia que entendo, né, que tem algo muito filosófico nisso que o Bert deixou. Tem, né, a origem e o quanto ele estudou, o quanto, sei lá, se alguém consegue chegar naquilo que ele conseguiu, né, uma coisa tão espetacular. Eu falei, então eu vou falar um pouco dessa introdução filosófica para conseguir. E foi assim, aí eu fui pesquisar filosofia também. Então, assim, para mim foi uma oportunidade, mais um presente, que me enchi de livro de filosofia e pesquisei. Então, foi assim que eu fiz a primeira introdução da filosofia, e aí uma outra parte que foi a gente bolar esse questionário, e aí a gente fez uma lista, e tudo a quatro mãos, né? A Feu, cinco, na verdade, né? Feu, a Marilise, a Germana e eu, e a Dani, com o apoio da Dani também, o que a gente vai fazer? Quem a gente pode entrevistar, né? E então foi assim que eu escrevi ali uma parte, que foi a da comparação da filosofia com as ordens da ajuda, né? Como é que a gente chega isso que o Bert deixou para a gente, dessa filosofia aplicada, é algo tão espetacular. E eu lia e chorava. Muitas vezes eu lia alguma coisa e falava, meu Deus, sabe aquela coisa, aqueles insights que você tem numa constelação, que você fala, daí eu precisava de um tempo, parava de escrever, de estudar, ia respirar, pensava uma semana, então o negócio levou mais tempo, porque foram muitos insights, né? Às vezes eu ia com um livrinho para o meu marido, você não vai acreditar o que eu descobri aqui, deixa eu ler para você. E, então, assim foi. Não sei se eu respondi, Não, tá Inácio, certo, pelo tá que tu vê. perfeito. E uma coisa importante também, falar dos maridos, das esposas, dos companheiros, que realmente foram noites e dias. E, Feu, como foi para você? Como é que você chegou? Quem te convidou? Vou contar. Quando você fez essa pergunta, ainda bem que eu não sou a primeira. O coração começou a bater forte. Como é que foi? Como é que foi? Não lembro. Tem tanto tempo. Eu tenho que ser verdadeira. Minha integridade interior tem que falar a verdade. Então, vamos falar a verdade. Eu tinha um canal no Instagram chamado Feu Direito Sistêmico. Era uma das maiores plataformas em 2018, quando a Aline começaram realmente a perseguição com os consteladores. Eu ficava, Sami, Daniela, Matheus Santos, a galera que eu tinha trânsito, os líderes. O que a gente tem que fazer? O que a gente faz? Eu sou pequena, não sei o que fazer, vamos nos defender. E aí, gente, o medo e a raiva me bloqueou e eu quis me esconder. Incinerei, brincadeira, eu arquivei mais de 4.000 publicações e repensei o que eu posso fazer para falar daquilo que eu tanto amo e tanto tem me ajudado. E ajudado as pessoas que eu auxilio com pensamento sistêmico, seja dando palestras nos grupos de extensão da UNB, ou o meu TCC da especialização que eu fui fazer, falar sobre alienação parental, antes da decisão da OMS, que gerou o convite para ser coautora nesse livro de direitos humanos. A professora Priscila Almeida Andrade me convidou. A gente foi falar de agendas de saúde pública, direitos humanos e direito sistêmico, na parte de alienação. E a OMS seguiu o que eu escrevi. Olha só a pretensão, né? Vamos baixar minha bola. Mas o que eu escrevi no livro, a OMS disse que era assim, não existe síndrome da alienação parental. Aí é isso. Eu quero escrever. É assim que eu quero me mostrar. Eu não vou ficar mais pegando só recorte dos outros e publicando de forma descontextualizada. Isso talvez pode gerar até um desserviço, que é um copia e cola para falar mal daquilo que não se conhece, né? E eu fiquei muito machucada, viu, Gabriela Baila, se você estiver assistindo, porque eu sei que você é da Débora Michon, foram as fake news foram geradas a partir do meu perfil também. Não fui a primeira a ser atacada, mas fui uma das. E a forma como você fazia, Gabriela, me machucava, porque era de um cinismo absurdo.
Não existia um diálogo, existia uma imposição de que o que a gente fazia era falacioso, era picaretagem e tudo mais. Eu fiquei num ódio, mas foi bom. Foi bom porque eu voltei para o meu lugar, para o meu tamanho, procurei me conhecer melhor, comecei a estudar o patchwork, que é o caminho da autotransformação. Então, eu comecei a perceber que a gente não se torna constelador, a gente se reconhece constelador. Então, eu fiquei uma pessoa melhor, uma pesquisadora melhor, uma profissional melhor. Eu não disse que eu sou advogada, né? Mas eu não digo que eu sou advogada, eu estou advogada, porque eu também sou juíza de paz, sou celebrante de casamento, tudo com abordagem sistêmica. Então, eu não sei comunicar sem ser de forma sistêmica mais. E avaliar as minhas condutas o tempo todo. A sistêmica me coloca como um auto-observador. E aí, para responder, olha, eu contextualizei isso tudo, porque eu fiquei com tanta raiva da forma como estavam falando da constelação, que eu ficava em trânsito com essas pessoas. E aí a Daniela, a gente vai escrever um livro e vai ter um Constellationpedia. Você quer participar? Já que eu perguntava assim, eu lembro que eu perguntava no Instagram, qual é a ética das constelações? Ninguém respondia. Mas aí fica difícil. O constelador não sabe qual é a ética da constelação familiar, não leu o livro Ordens da Ajuda, que é o mínimo. Eu lembro da Miriam Braga, na minha primeira especialização. Gente, quantos livros do Bert vocês já leram? Aí muita gente, eu, por exemplo, que tinha acabado de chegar nas constelações, eu tô ainda no Ordens do Amor. Nossa Senhora, para que eu falei? Eu levei um pagadão. Eu nunca vou esquecer da Miriam. Miriam, te amo, beijo. É, e aí, quando o convite da Daniela Precoma foi falar sobre a possibilidade de se criar um livro, um manual, aí a gente, não, vamos ser humildes, vamos responder. A minha ideia era, tá, então agora eu não vou mais me esconder, eu quero responder às críticas de forma equilibrada e neutra. Então eu quero falar sobre ética, eu não quero falar sobre outra coisa, eu já sabia que era sobre ética mesmo, que eu queria escrever, mas eu precisava ir com uma postura na escrita neutra, sem aquele ódio para aquelas pessoas inteligentes que trabalham a serviço, sim, da humanidade, com a sua ciência, com o seu modo de pensar. Mas eu quero também ter o espaço para expor o nosso, das constelações. E eu tinha que estudar. Não, vamos estudar bastante, de modo que a gente consiga levar uma resposta. Mas até eu equilibrar isso no meu interno levou um tempo. E acho que por isso que a nossa obra levou 3 anos, porque eu acredito que todos nós, coautores, precisamos de encontrar essa paz interna de modo que pudéssemos colocar em palavras o nosso amor de forma equilibrada, benéfica, eficiente, justa. Então, foram várias reuniões. Eu entreguei a minha primeira versão, Inácio, meninas, e todos vocês que estão assistindo. Foram mais de 30 páginas. A Dani, Feu, não dá para publicar 30 páginas e você tá com sangue no olho. Isso aqui, a gente tá pedindo bênção para escrever esse livro, não. Você neutraliza isso aí. E aí, a minha segunda versão, que é essa que está no livro, e ela foi revisada pela Daniela e pelo professor Pilisoli, e outras pessoas, mas com certeza esses dois me deram feedbacks, eu tentei ser um pouco neutra. Claro que a gente tem uma intenção, a minha primeira intenção, viu, Gabriela? Realmente, eu botei muita carga. Falou, não, esse artigo a gente não vai publicar, refaz. E eu falei, não, então tá bom, então eu vou estudar um pouco mais e vou escrever de forma coerente, né? Então, a minha primeira intenção realmente era responder à altura da Gabriela Bailas esse livro, tá? Mas isso já está reformado dentro do meu ser. Isso aí era para pôr fogo no parquinho, né? Pelo amor, viu? E você, Solange, como é que você entrou nesse projeto lindo e maravilhoso? É interessante, como eu sempre confiei que o campo tem uma força maior, né? Eu recebi uma ligação do Renê e da Daniela, explicando, me convidando, a Daniela me convidando, o Renê me indicou, a fazer parte dessa Barça,
Eu achei maravilhoso, maravilhoso. E a Daniela é uma querida, assim, e ela realmente ela traz o Bert Hellinger no coração. Ela fala do Bert com a alma. Foi maravilhoso trabalhar porque eu sei que todos os coautores têm esse olhar original no sentido da importância de ser colocado num livro os pensamentos e os próprios livros do Bert Hellinger. Então, eu sentia muita falta disso, como eu disse, quando a Dani explicou o projeto, eu falei, gente, isso é maravilhoso. É lógico que deu muito trabalho, mas veja bem, nós recebemos tanto do Bert e não tem nenhum livro que tenha o que tem essa Barça. Realmente todas as ideias, os principais conceitos, a filosofia do Bert Hellinger, assim, de uma forma muito honesta, muito original mesmo. Ninguém colocou os pensamentos ou aquilo, não, é o pensamento, os livros do Bert Hellinger. E comigo foi uma coisa muito interessante que eu sempre desejei, tanto é que eu escrevi o livro para que as pessoas entendessem de um jeito simples o que é constelação. E aí vem essa proposta para eu fazer parte dessa equipe maravilhosa, que para mim é uma honra mesmo estar com vocês. E com essa ideia foi um trabalho muito, muito forte mesmo e de muita dedicação. Então, tem uma energia muito boa nisso, de devolver para o campo um pouquinho do que nós recebemos. Todos nós aqui, eu tenho certeza, viveu e foi assim muito beneficiado pela constelação, porque constelação você não aprende só aqui, é na alma. E aí aconteceu uma coisa muito interessante comigo quando de repente na escolha dos temas, do que nós iríamos, enfim, escrever, o capítulo, né? Aí eu olhei assim, e é incrível, eu sempre falo para as pessoas, que livro eu devo ler? As pessoas me perguntam, agora eu já sei, ó, vocês vão ler este livro. Mas, quando eles dizem, que livro do Bert nós vamos ler? Aí eu digo, você vai, porque isto tem uma, e eu tenho sempre o feedback da pessoa falar, olha, aquele livro que pulou na minha frente, eu peguei um trecho, então é assim que salvou minha vida. Mas o que sobrou para mim, o que saltou aos meus olhos, foi as ordens do amor, as ordens do sucesso. Então pensa. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu não acredito. Por quê? Olha que coisa. Eu vou contar para vocês rapidinho uma situação que eu passei. Eu fui convidada a fazer um grupo de constelação em Portugal. Ah, que nem Feu, eu me achei ali, nossa, que legal, né? Vamos lá. Oh, que bom. Cheguei, fui antes de conhecer, enfim. A pessoa que me convidou me deixou um carro e lá eu conheci, foi maravilhoso. Aí, um dia, eu fui passear com essa pessoa e nós fomos numa lanchonete e eu cheguei para a pessoa e falei assim. Você me dá 2 cafés e um com leite? Aí o português lá deu 3 cafés. 2 cafés e um com leite. Quando ele fez isso, eu falei, meu Deus, mas assim, é como se eu tivesse caído assim em mim. Tipo, é muito literal. Então, 2 cafés, um com leite, ele deu 3 cafés. Foi o que eu falei de certa forma. E agora? Aí eu, assim, eu parei, assim, eu falei, meu Deus, eu vou dar constelação. Detalhe, médicos e psicólogos portugueses. Ah,
2017. Ou... Falei, danou-se. Eu entrei em pânico ali. Eu falei, estou em pânico. E agora? Sentei, respirei e pensei, eu não procurei estar aqui. Me chamaram. Alguém está precisando do meu trabalho. Solange, não é você. Isso é tão importante. A gente precisa se lembrar, às vezes, essa coisa de que não é você, você é conduzida. Aí eu parei, eu falei, alguém está precisando do meu trabalho. Eu não procurei. Escuta, me convida para ir. Não. Bom, me acalmei. No dia seguinte, eu fui para o grupo. Cheguei no grupo, eu olhei para aqueles portugueses, assim, né, todos ali querendo saber o que que essa brasileira vem falar de constelação aqui para gente. Aí a primeira coisa que eu falei para eles foi: eu não estou aqui para ensinar nada para vocês. Vocês chegaram antes, vocês descobriram o Brasil. Eu sou apenas uma condutora desse trabalho que é alemão. Gente, eles fizeram assim, mas foi um absoluto sucesso. Até a hora de eu ir embora, eu tive que fazer constelação individual, além do grupo, um falando para o outro. Então, as ordens do amor me salvou. O quê? A hierarquia me salvou. Aí, quando eu vi sobrou para mim ali, ou saltou ali as ordens do amor, eu falei, mas eu vou fazer isso com a minha alma. E está, assim, de um jeito melhor que que nós pudemos fazer, mas está sim, e é lógico que as ordens é repetida em outros capítulos, porque é o cerne mesmo, né, do trabalho, sem saber as ordens, sem ordens, o amor sem ordem não flui, né? É o jarro, né? O amor é a água, a ordem é o jarro. Então, contém as normas para a convivência, tem que ter ordem, tem que ter troca. Então, e é maravilhoso quando eu falei, então, as ordens do amor, as ordens do sucesso, e está bem claro lá no capítulo, qual é a profissão mais importante da vida. Qual é? Qual é a profissão mais importante? É médico? É psicólogo? É advogado? Engenheiro? Qual é? No capítulo está lá descrito. Mas o que é importante você saber? Que a profissão, só para dar uma palhinha. A profissão mais importante, que serve mais à vida, é o empresário. Porque o empresário, ele dá condições de vida para muita gente. Não só para os funcionários, como para as famílias dos funcionários. Então, o Bert, ele sempre olha a serviço da vida e a que preço, né? Ele sempre olhou para a vida. E aí, e tudo para ele é vida e morte. Então, quando aconteceu isso comigo lá em Portugal e saltou as ordens do amor e as ordens do sucesso, eu fiz o melhor que eu pude com a minha alma, e eu sei a força desse livro e dos colegas coautores, o quão dedicado todos vocês foram aqui comigo, e os que estão assistindo, e para mim realmente foi uma honra. E eu sei que vai ajudar muita gente esse livro. Ó, eu vou pegar o seu gancho e vou falar que todos foram empresários, todos, 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 todos.
Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser comprar esse livro, ele está à disposição com todos os coautores, está à disposição em um monte de lugar. Mas o mais importante, esta Barça é imperdível. Se você já leu todos os livros do Bert, leia este livro. Aqui você vai entender, porque também não é que a gente fez uma interpretação, uma tradução, mas é que a gente atualizou algumas coisas, simples assim. Tem coisas que ele escreveu há muitos anos atrás. E como a nossa querida amiga Bibi Bailas, que gosta de descer o reio na gente, ela vai pegando os senões, né, as letrinhas. Mas uma coisa, Fio, só para você não ficar triste, falar mal dá mais ibope que falar bem. Então, como você já foi uma pessoa que teve canal e faz coisas, você não imagina o que eu recebo de crítica por tudo que eu faço. E aí o que acontece? Eu não estou preocupado, eu estou preocupado em ajudar uma pessoa. Quem lê esse livro vai ser ajudado. Se for professor de constelação, vai ser ajudado. Se for aluno de constelação, vai ser ajudado. Se for empresário, vai ser ajudado qualquer profissão. Mas o mais importante, esse livro, ele não veio aqui para brigar. Ele veio aqui para assumir o seu lugar na história. E eu vou falar assim de carteirinha e por experiência. Gente, são 10 anos que eu estou nesse projeto. Desde o primeiro projeto da primeira turma de Direito Sistêmico em 2015. Eu não vi algo tão muito trabalhado como esse livro, mas eu não vejo um momento único, Fel, um momento único. O momento esse livro veio na hora certa, demorou 3 anos, veio o mapa de evidências, vão vir outras coisas, e é o momento da gente unir forças. Esse é o meu papel dentro do livro, unir forças, unir todas as pessoas, todas as escolas, todas as associações. E o Wikipédia está vindo aí, viu? O Wikipédia não, o Constellationpedia, o Wikipédia é tranqueira. Mas vamos lá, gente, eu vou dar mais 3 minutinhos para cada um para suas conclusões finais, para falar. Só peço que não explodam o tempo, senão a gente vai passar das 9, tá? Começamos pela Aline. Bora lá. Olha só, eu queria dizer aqui o nome das pessoas que contribuíram no capítulo de ética, que responderam o questionário. Então, no livro, a gente tem ali uma parte esses profissionais que são reconhecidos, que atuam na área já há algum tempo, nos disseram, contribuíram dizendo, olha, eu vou até ler as perguntas, e aí vou dizer para vocês quem são. A Solange nos deu a honra, é uma delas. A gente pediu para eles responderem o seguinte: como é, na sua vivência, a prática da ética na utilização das constelações familiares ou sistêmicas na sua atividade profissional? E aí, a outro pedido foi, por favor, indique 3 importantes pontos ou limites éticos no uso das constelações na sua área de atuação profissional, que, na sua opinião, podem ser recomendados como boas práticas. E aí, a gente teve aqui a honra de receber e a gente preferiu colocar, abrir aspas e colocar as respostas, elas não foram editadas, então a gente tem exatamente o que essas pessoas pensam. Então, eu coloquei aqui em ordem, não foi alfabética, a ordem foi de chegada das respostas. Então, a gente tem aqui a Daniela Migliari, que é jornalista, a Graça Guerra, que é psicóloga, a Bianca Pisato, que é advogada e terapeuta, o René Schubert, que é psicólogo, a Solange Bertão, que é também psicóloga e consteladora, o Mário Cosiner, que é psiquiatra, psicoterapeuta e professor de terapeutas, o Marcos Castro, que é analista judiciário aqui, mas é um grande professor e terapeuta, foi meu professor lá na Hellinger. O Marcos é incrível. A Miriam Baraldi, que é advogada, psicanalista e também consteladora. A Renata Pinotti, que é da área de saúde, nutrição. O Jardel Estevam, que é também professor de constelação e psicólogo. A Marilise Einsfeld, que também é professora de constelação.
e a Paula Bacelli, que é psicóloga e consteladora. Então, eu tenho uma gratidão imensa. Cada vez que chegava uma resposta no formulário, eu vibrava e lia, muito interessada, e, enfim, todas as respostas foram presentes. Então, para os consteladores que querem ter uma referência, assim, da prática da ética, está aqui no livro, além de um monte de outras coisas muito legais. Então, vale a pena. Aqui, nosso livrinho lindo. É, valeu, Aline! Valeu. Feu, tá contigo, querida. Então, gente, nesse artigo eu falo sobre, além da ética, né, da bioética. É a gente olhar, cuidar fazer essa ponte entre a ciência e os direitos humanos, mas também cumprir os deveres de você, ser humano, com outro ser humano e de todos com a humanidade, né? Sendo a bioética esse campo interdisciplinar que olha as complexidades, né, com os avanços tecnológicos da medicina e demais ciências, né, e trazer resoluções. Então, a parte do meu livro pensa a postura sistêmica do constelador, do pesquisador, e também traz esse conceito da bioética nas nossas ações, nas nossas decisões, no nosso trabalho. Eu parabenizo, Aline, todos aqueles que preencheram o formulário. Eu fiz convite para muita, muita gente gigante nas constelações, mas que, assim como eu no início, preferiu se esconder, né? Ficou com medo dos conselhos, do seu instituto, enfim, tem as suas razões pessoais. Eu não quis participar porque eu já era do grupo de ética, então eu não quis manifestar no formulário, mas teve uma hora que eu fiquei assim, gente, vai acabar eu tendo que escrever, porque a gente levou tanto não, né, Aline? Então, realmente, eu parabenizo todas as pessoas que nos ajudaram com o formulário, respondendo, enriquecendo a nossa parte. E que a gente possa realmente pensar a ética, trabalhar de forma com integridade interior, com respeito ao outro ser humano, com respeito na hora de falar sobre constelação. Se você não sabe, estuda, reconheça os seus erros, né? E tenta realmente reparar, se possível, os erros. E na minha parte, eu coloquei em QR Code, você consegue acessar o TCLE, que é o termo de autorização, né? Você que vai participar de uma pesquisa ou de um projeto, muita gente está escrevendo TCC, tese de mestrado. Então, existe uma parte de contrato que precisa ser respeitada. É burocrático, é chato, mas, gente, é muito importante a gente esclarecer para as pessoas que vão participar da constelação onde elas estão pisando. Quem é você? Para que serve aquele material? Né? E dá o termo ali, caso sejam filmados, fotografados, dá o termo para que a pessoa autorize que aquilo seja divulgado, seja para fins publicitários, e principalmente científicos, né? Aqueles dados, a gente precisa cuidar dos nossos dados. Nós temos a LGPD, nossa, eu falo tão rápido que até eu enrolo. Desculpa aí, gente, estou treinando a fala. É muito pensamento acelerado. E teve até uma pessoa que falou assim: você já olhou para a ausência? Porque a sua fala é muito acelerada. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que traz uma série de implicações. Então, assim, gente, meu artigo é piquititinho, do meu tamanho, é introdutório. Se tiver uma outra possibilidade, a gente pode aprofundar. Mas leiam esse artigo, traz para mim as críticas, para a gente, numa outra possibilidade, explicar melhor aquilo que não foi possível dizer neste momento. Então, fiz o que foi possível, fiz o que eu dei conta. Agradeço a oportunidade, Inácio, a Hellinger, a Alberti, a todos que estão assistindo. Gratidão pela possibilidade de fala. Isso é muito importante para o meu interior, para eu me sentir gente e me sentir parte, né? Então, todos pertencem, e gratidão infinita a todos vocês que estão aqui. Solange Bertão, tá contigo, querida. Eu já adiantei a minha parte, né? Já falei do meu capítulo. Eu só quero agradecer a iniciativa, Inácio, sua, da Elsa. Realmente é importante esse canal. E este livro é um suporte, no mínimo, para aquele que está começando, para aquele que já é constelador, para aquele que já é antigo na área.
às vezes um parágrafo te traz uma compreensão de... Você lembra do que aconteceu os mais antigos, do que o Bert falava, e dos novos tem essa compreensão. Então, vale super a pena ter essa Barça, como diz o Inácio. Barça é muito antigo, mas é assim, é uma obra completa, é uma Barça. Vale muito a pena vocês terem esse livro de cabeceira. Muito Olha, obrigada pelo convite. olha, gente, o que que eu posso dizer? Foram noites incríveis, encontros incríveis, pessoas incríveis. E, Feu, só para você não ficar triste, a gente só está no começo. Esse foi só o Estamos primeiro sempre apenas passo. começando. Só o primeiro passo. Tem muita coisa ainda, a gente vai fazer muita coisa. E eu acho que esse livro, ele teve ele tem um papel muito importante no momento que a gente está passando. Inclusive, ele foi encaminhado para todas as autoridades, para todo mundo, para realmente conhecerem a constelação na essência, né? E não terem interpretações inadequadas. E, gente, ô Feu, já que você colocou um monte de coisa aí que você gosta, fique atenta aí que eu vou precisar de ajuda, tá? Tá bom. A gente vai trabalhar bastante a partir de agora, de quarta-feira, essa parte científica. Então, eu volto a dizer, e eu sempre fui assim, eu sempre reconheço quem realmente veio primeiro seguindo as ordens do nosso mestre. E nessa área de pesquisa aqui no Brasil, não dá para falar de pesquisa sem falar de Zé Miguel e sem falar do trabalho incrível que a Vânia fez. E como falaram do Renato, que é meu, meu amigo, meu companheiro, ele é realmente, eu vejo como uma das maiores referências de constelação. A gente teve a Mimança, que fez 93 anos semana passada. A gente tem muita gente boa, mas a gente, vocês, os mais jovens, que vão levar isso adiante. E a gente quer deixar um legado legal para as pessoas. Então, o que vai acontecer com a constelação daqui 10, 20 anos, depende dos jovens, não depende mais da gente. A gente vai passar o bastão, e vocês levem ele de uma maneira adequada. E esse livro é por aí mesmo, é uma passagem mesmo. O Bert deixou coisas maravilhosas e de que maneira isso vai ficar para o mundo? Bom, gente, um minuto cada um, agradecimento final. Eu agradeço a todos aqui presentes, compartilhe esse vídeo, dá o like, passa para toda a família, para papagaio, para todo mundo, mas o mais importante, chegou ao fim essa websérie maravilhosa, a gente vai deixar todos os capítulos gravados, quem não pôde assistir um, assiste o segundo, terceiro, quarto, mas a gente deu um passo muito importante. Esse livro não é só um livro. Ele é uma obra de arte. Cuidem dele com muito amor e carinho. Então, Aline, Feu e Solange, é só para dar tchau agora, hein? Obrigada, gente. Obrigada, Inácio. Agradecimento para a Elza também, que vai ver aqui a gravação. Ela é incrível, adoro ouvi-la. Uma das primeiras pessoas, quando eu comecei a pesquisar sobre constelação, eu assisti os vídeos da Elza. Enfim, um caminho enorme aí de pessoas que eu segui, admiro muito. E agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar nesse livro e de falar dele. Ele vale muito a pena. Eu estou encantada, ainda não terminei de ler, eu leio um pouquinho, faço minhas coisas e volto. Então, Solange, essa ideia de sortear o próximo livro, também para quem não leu as obras do Bert, dá para aqui selecionar bem, né? Pegar a inspiração, respirar e falar, agora eu vou nesse. Isso, isso mesmo. Feu? Beijo, gente. Obrigada. Eu faço parte, todos fazemos parte. Agradeço essa jornada de autotransformação que a constelação proporciona. Desejo melhoras para o esposo da Elza. Elza, quando eu estava escrevendo minha primeira especialização, eu assisti muitos seus vídeos no YouTube, e tinham coisas que só o seu senso de humor me fazia acalmar para entender. Então, você é de uma inteligência, de uma sabedoria, de uma competência. Quem sou eu para te validar? Mas eu só quero te agradecer. Sinto a falta, né, de não estar aqui com a gente, mas cuida aí do seu parceiro. E gratidão, Inácio, pela paciência. Desculpe o meu jeito acelerado, eu queria falar outras coisas, mas está tudo certo como está. Um beijo enorme.
pro meu, pra minha inspiração, o Sam Storch. Eu tenho muito respeito, admiração. E quando alguém fala mal dele, eu sei que não precisa de advogada, mas eu fico brava. E eu fico mesmo. Então, e quero agradecer realmente a todos, todos, absolutamente todos. Não consigo falar o nome de todo mundo. Tá. Beijo. Obrigado, Fel. Solange, Tenho a agradecer, muito obrigada. Foi uma honra estar com vocês, uma honra fazer parte desse livro, dessa obra, desse projeto maravilhoso. E contem comigo. Tudo de bom para vocês também. obrigado, gente. Podcast Voz Amiga volta na próxima semana. Essa websérie acabou, mas vira outras. Todos já estão convidados para fazer outro podcast. Beijo, tchau, fiquem com Deus. Até a próxima.